1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Olá, irmãos e irmãs do canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Meus irmãos, esse texto ele acaba trazendo um pensamento errado sobre o dinheiro na cabeça das pessoas, né? A pessoa acha que o dinheiro é mal e que o dinheiro não presta, que o dinheiro só acaba trazendo coisa errada, acaba destruindo famílias. Mas, meu irmão, o ser bom ou mal, ele não está no dinheiro, e sim no que nós fazemos com ele. O dinheiro serve tanto para subornar alguém, como para ajudar um irmão em necessidade. Serve também para nós mantermos a congregação, para nós fazermos a obra de Deus. E expressões, nós costumamos ouvir expressões muito comuns em nosso meio, como não me importo com dinheiro e dinheiro não é importante. Na Bíblia, das 613 leis descritas no Pentateuco, mais de 100 abordam assuntos relacionados ao dinheiro. Jesus falou sobre dinheiro cerca de 80 vezes, e 21 das 49 parábolas de Jesus estão relacionadas ao dinheiro, e cerca de 20% do Sermão do Monte mencionam assuntos financeiros. E a falta de dinheiro na nossa vida, meu irmão, ele causa preocupação, ansiedade, insônia, depressão, baixa autoestima, muitas vezes o divórcio e até mesmo a morte. Então, meu irmão, nessa saudação de hoje, eu gostaria de deixar alguns ensinamentos aqui que eu tirei acerca da palavra de Deus relacionado ao dinheiro. Primeiro, coisas que te impedem de prosperar. O que nos impede de prosperar? Primeiro, a avareza. O que é a avareza, meu irmão? É a vontade excessiva de acumular dinheiro e bens materiais. Lá em Lucas, no seu capítulo 12, versículo 15 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Olha que tremendo o ensino da parte da palavra do Senhor, meu irmão. A pessoa avarenta, ela pode ser rica aqui nessa terra, mas com Deus ela é pobre. E assim a gente vê lá na parábola do rico e do Lázaro. O rico, ele morre, ele vai e ele sente o que é estar no Seol, né? Que ali é no Hades, no inferno. Ele sente o desejo de voltar e só para contar para os seus irmãos como é. E ele não tem essa oportunidade de voltar. E nós podemos ver aqui também outra atitude que nos impede de prosperar é a altivez e arrogância. É considerar-se superior aos outros, ser orgulhoso, soberbo. Lá na palavra de Deus, no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 6, diz assim, antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Meu irmão, a altivez e a arrogância, ela não está relacionada ao dinheiro. Muitas vezes as pessoas confundem, acham que a pessoa humilde é a pessoa que é pobre, é a pessoa que não tem, muitas vezes, onde cair morto. Aquela pessoa ali é humilde. Não é bem assim, meu irmão. Às vezes a pessoa ela é pobre, mas ela é arrogante. Ela não tem um pingo de humildade por dentro. E muitas pessoas que têm dinheiro, que é abastada financeiramente, ela é uma pessoa humilde, uma pessoa simples, uma pessoa que está sempre disposta a atender, é uma pessoa que quando vê o outro irmão na rua, ela cumprimenta e não vira o rosto, como acontece muitas vezes com a pessoa que é arrogante. Às vezes ela não tem aonde cair morta, mas ela se considera superior às outras pessoas. E outra atitude que nos impede de prosperar é ser caloteiro, meu irmão. Olha, se você está devendo para alguém, trate de pagar o mais rápido possível. Se você não tem dinheiro para pagar, não fica dando de louco não com a pessoa.
Não fica fingindo que nada aconteceu. Chega na pessoa e conversa. Pelo menos a pessoa sabe que você tá querendo pagar. Olha, irmão, eu tô passando por dificuldade, eu tô desempregado. Se for realmente isso, né, meu irmão? Então, o caloteiro, ele não prospera. Nós vamos ver aqui na palavra do Senhor, em Provérbios, capítulo 22, versículo 26 e 27. Diz assim a palavra: não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenha-se com os outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-los, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? E lá no Salmo 37, versículo de número 21, diz assim: os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Se você está devendo para alguém, não é feio você dever para a pessoa. O feio é você fingir que nada aconteceu. Então examine-se a si próprio, irmão. Pensa consigo mesmo. Se lá no passado você ficou devendo para alguém, vai, meu irmão, e salde essa dívida. Porque muitas coisas nos impedem de receber a bênção da parte do Senhor. Porque você pode achar que a pessoa esqueceu, mas ela não esqueceu, meu irmão. Então procure essa pessoa e salde essa dívida o mais rápido possível. Pode ser com uma pessoa, pode ser com um banco, uma instituição. Tenta um acordo, alguma coisa, mas não deixe para trás, não. Outra atitude que nos impede de prosperar é ser malandro, meu irmão. Provérbios, capítulo 11, versículo 1. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Negócio bom é quando ambas as partes saem ganhando. Esse é o negócio bom. Não tirar vantagem acima de outra pessoa. Se você está vendendo algo que está com algum problema, algum defeito, fala para a pessoa, seja honesto. Fala, ó, tem que arrumar isso. Dá um desconto, mas não seja desonesto. Não passe as pessoas para trás. Porque Deus, ele se alegra quando nós jogamos limpo, quando nós não desrespeitamos Ele, né? E assim a gente acaba prosperando na vida. E outra atitude, meu irmão, preguiça. Eu vou ver um monte aqui de provérbios aqui, meu irmão, só pra gente ter noção de quão grave é ser preguiçoso. Provérbios, capítulo 13, versículo 4. A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios, capítulo 20, versículo 13. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Provérbios, capítulo 10, versículo 5. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Provérbios, capítulo 6, do versículo 6 ao 11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão. Na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados, assim sobrevirá a tua pobreza como o meliante, e a tua necessidade como um homem armado. E aqui, irmãos, em Eclesiastes capítulo 10, versículo 18. Por muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa goteja. E para finalizar, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 8 ao 10. Esse é para você que acha que o Velho Testamento não vale, e aqui eu estou puxando aqui no Novo Testamento. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Esse último versículo aqui é Paulo falando, meus irmãos. Ele estava pregando a palavra, ele viajava, ele foi o maior ali evangelista, ele foi o maior missionário ali dos apóstolos, viajou para muitos lugares, mas Paulo ele não ficava nas custas dos outros, não. Paulo ele era construtor de tendas. E ele trabalhava, ele fazia o que podia para não ser pesado para os irmãos. A preguiça, ela vai te amarrar. É uma armadilha que você mesmo tá caindo. O tempo tá passando, você tá aí sentado, não quer saber de estudar, não quer saber de fazer nada, então o tempo tá passando. Aí tem a pessoa também que quer viver da obra e quer acordar meio-dia, né? Quer viver da obra, mas para correr do serviço braçal mesmo. E por último aqui, coisas que
te impede de prosperar financeiramente é a falta de planejamento. O que é a falta de planejamento, meus irmãos? É não poupar, não estudar e gastar mais do que ganha. Gastar mais do que ganha, esse é um erro que 90% dos brasileiros cometem. Muitas das vezes mesmo porque o salário é terrível. Nós sabemos da situação do nosso país, o salário muitas vezes não ajuda, mas nós temos que fazer o possível para não gastar mais do que ganha. Porque senão você vai viver no cheque especial, vai viver no cartão de crédito e não adianta. E tem que dar seus pulos. Tem que tentar fazer uma renda extra, tem que tentar vender alguma coisa, porque senão você vai ficar todo atrapalhado. Agora, já que eu falei que é coisa que te impede de prosperar, eu vou falar como prosperar financeiramente. Em primeiro lugar, Mateus capítulo 6, versículo de número 33. Esse aqui é fatal. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse aí é o primeiro versículo para nós prosperarmos nossa vida. Se mentalizar isso aí, se você colocar isso como regra da sua vida, não tem como você não prosperar, você colocando Deus em primeiro lugar. Segundo, é planejar, é estudar, fazer algum curso, se capacitar, fazer uma faculdade e ler bastante, meu irmão. Leia, porque antes de me converter a Deus, eu já era formado, faculdade e tudo, mas antes eu não gostava de ler, não. Mas depois que eu me converti, meu irmão, eu fiquei louco para ler a Bíblia. E eu li ela de Gênesis a Apocalipse. Demorei aí uns 5 meses, mas eu li ela inteirinha. E depois que eu li a Bíblia, meus irmãos, me desenvolveu uma vontade assim de ler. Aí eu pegava tudo que é tipo de livro para ler. E de tudo que eu lia, eu retinha o que é bom. Como diz a palavra de Deus, de tudo você retém o que é bom. Às vezes nós temos preconceito. Eu não vou ler não porque o fulano lá, e não vou assistir a palestra dele porque o cara, ele não é de Deus. Não, irmão, nós temos muito que aprender com muitos empresários, com muitos empreendedores, mesmo que a pessoa não seja de Deus. Mesmo que a pessoa não acredite em Deus, porque de tudo que ela tem ali para ensinar, você retém o que é bom. Você não precisa copiar a vida dela, não precisa copiar o estilo de vida dela, mas você retém o que é bom e é daquilo que ela tá falando. E segundo, meu irmão, é empreender. Empreender, meu irmão, é montar um negócio próprio. Às vezes você não pode ter condição de estudar, de pagar um curso, uma faculdade, você pode empreender. E como que você vai aprender alguma coisa? Internet, meu irmão. Muitas coisas que hoje eu sei de marcenaria, eu aprendi no YouTube assistindo vídeos. Meus irmãos, ficava vendo vídeo como que faz uma cadeira, como que faz uma mesa, até máquinas de fliperama eu construía aprendendo no YouTube, vendo vídeo, não tendo nada de eletrônica. Minha formação não é nessa área. Minha formação é na área de comunicação, é a área de humanas. E ali eu ficava vendo a parte de eletrônica, a parte de elétrica, e vendo como é que fazia. Aí eu consegui construir as máquinas. E através do YouTube, meu irmão, de videoaula, a internet, ela é uma ferramenta, uma tremenda ferramenta de Deus. As pessoas demonizam a internet, falam, essa é coisa do diabo, o celular é do diabo. Meu irmão, tudo que você dá pro diabo, ele toma. Meu irmão, as coisas foram feitas por Deus. E as pessoas demonizam, acabam entregando de bandeja na mão do diabo. Na internet, assim como tem coisa ruim, tem coisa boa. Dá pra você aprender, dá pra você fazer tanta coisa, conversar com as pessoas. Então não pode deixar aquilo tomar a frente de Deus. Use a internet a seu favor, meu irmão. Quem não usar a internet vai ficar pra trás. A inteligência artificial chegando, profissões vão deixar de existir. E muitas outras vão surgir também. E o que a gente vai fazer? Vai lutar contra isso? Não tem como lutar, meu irmão. Não tem como, é só esperar chegar e tentar se capacitar e tentar fazer o melhor. Falando em empreender, meus irmãos, eu queria deixar uma palavra aqui que agora veio no meu coração, que está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 2 ao 7. Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, traz-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos
vivei do resto. Meu irmão, olha que tremendo esse versículo. A viúva, a única coisa que ela tinha era um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha para fazer um pão para ela e para o filho dela comer e morrer. E da única coisa que ela tinha, ela foi e fez o melhor e deu para o homem de Deus. Irmão, às vezes da única coisinha que você tem aí é de onde Deus vai fazer você prosperar na vida. Às vezes, eu não sei fazer nada, irmão. Irmã, às vezes você sabe fazer um bolo, um salgado, você tá aí sem dinheiro, sabe fazer um brigadeiro. Pensa bem se isso daí não pode virar um negócio. Faça o que você tem que fazer. Da única coisa que você tem, Deus vai te fazer prosperar. Se você ama mesmo a Deus, descansa o seu coração, porque a palavra de Deus diz assim que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Então vai, faz o que você tem de fazer aí. Não sei se é um bolo, se é um salgado, não sei o que você sabe fazer. Consagra a Deus. Você vai ver que tudo vai dar certo. Outra forma de prosperar financeiramente é ser generoso. Ou seja, meu irmão, seja generoso, abra a mão, abençoa as pessoas que necessitam, meus irmãos. Se alegre com a vitória do próximo. Cuida das pessoas que precisam. Às vezes você tem um parente necessitado, às vezes tem um irmão na igreja que está precisando de uma roupa, de um sapato, uma pessoa que você conhece, ajuda, que você vai ver. Quando a gente ajuda, a matemática de Deus é diferente da matemática nossa. A de Deus, quanto mais você dá, mais ele multiplica. Então Deus ele não pensa como o homem pensa. Então quanto mais generoso você for, mais Deus vai abençoar na sua vida. E nós temos que ser generosos não pensando no que a gente vai ganhar, mas é pensando que eu vou ajudar porque eu sou cristão. Eu sou de Deus, eu vou fazer a diferença. Mesmo que, não vou ser abençoado, irmão. Deus não tem que barganhar com Deus, não. Ajuda. E Deus, ele sonda o nosso coração, ele sabe quando a gente está de bom grado ou quando a gente está esperando alguma coisa de retorno. Meus irmãos, e os nossos bens, eles são instrumento para servir a Deus. A sua bênção, meu irmão, não é para ficar só com você. A sua bênção é também para abençoar o próximo. Pensa nisso. Às vezes você tem um carro, você tá vendo um irmãozinho ali indo para a igreja, na chuva. Dá uma carona para ele, irmão. Não tem importância molhar o banco do carro, não. Não tem importância, não. Dá uma carona, ajuda aquelas pessoas que às vezes não podem ir para a igreja, que tem um problema de locomoção. Ajuda, você vai ver. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque amanhã, meu irmão, amanhã pode ser nós que estaremos precisando, às vezes, de uma cesta básica. Deus queira que não, né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes você vai estar precisando e Deus vai prover na sua vida. Para finalizar aqui, eu queria indicar uns livros assim relacionados à área financeira para os irmãos, se puder ler. E como eu disse, de tudo retém o que é bom. Meu irmão, tem um livro que chama Mente Milionária. Ele relata 5 pilares da prosperidade financeira, que é o que? Ganhar, poupar, investir, gastar e doar. E esses 5 pilares aí, se você aplicar isso na sua vida, não tem como você não prosperar financeiramente. Corta o que é supérfluo. Às vezes a gente compra tanta coisa que não precisa, a gente é tão consumista, fica na internet e não para de comprar coisas, mas coisas que não precisa. Corta isso, meu irmão, corta isso que você vai ver. Se você, meu irmão, cumpre todos esses requisitos que eu falei, tem se esforçado, e mesmo assim continua com a vida financeira amarrada, tá desempregado, eu vou orar por você, meu irmão. Eu vou orar aqui no final do vídeo e Deus vai abrir uma porta de emprego. Não porque eu tô orando, é porque Deus, meu irmão, ele é bom. E a oração do justo pode muito seus efeitos. A minha oração, a sua oração, se é uma pessoa justa, pode ficar tranquilo. Em Lucas, no seu capítulo 5, Pedro, ele pescou a noite inteira. Lembra que eu falei isso nos vídeos anteriores? Se você não viu, meu irmão, procura aí nos vídeos anteriores do canal. Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada. E aí, Jesus, ele chega no barco e fala para Pedro, lança a rede novamente. E Pedro, ele não titubeou não, Pedro, ele não duvidou não. Ele lançou a rede, meu irmão. E as redes, elas se rompiam. Conta aqui na Bíblia que as redes se rompiam de tanto peixe. Eles tiveram que chamar os companheiros para encher o outro barco. E os 2 barcos estavam cheios de peixe. Olha quanto tamanha a benção que foi. Porque Pedro, o que ele fez? Ele, sobre a tua palavra, Senhor, eu lançarei essa rede. Então, meu irmão, sobre a palavra de Deus, se você lançar a sua rede aí, pode ter certeza que Deus vai te fazer sair desse buraco no qual você se encontra. Talvez esteja numa situação de muita dívida. Deus vai dar um escape para você. Nós vemos também Pedro e João na porta do templo ali, na porta formosa ali, que um coxo ali que pede para ele uma esmola. Dá uma esmola, por favor. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, ele fala, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Levanta e anda. Às vezes nós estamos, meu irmão, que nem aquele mendigo lá, o coxo ali na porta do templo, só querendo uma esmola. Meu irmão, Deus tem muito mais para você do que esmola. Deus tem muito mais. Olha o que ele fez na vida desse coxo. De 30 anos que a pessoa não andava, a pessoa nasceu daquele jeito.
E Deus fez o maior milagre na vida dele. E Deus pode fazer o maior milagre. Às vezes você tá aí, você tá mendigando, você tá querendo muito pouco. E na palavra de Deus, lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus pode te dar muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, meu irmão, feche os seus olhos que eu vou orar para você agora nesse momento. Você que está cumprindo todos esses requisitos aqui, mesmo assim está com a sua vida amarrada aí. Eu vou estar orando pela sua vida. Soberano Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, primeiramente para pedir perdão pelos nossos pecados, nossas falhas. E nós viemos a Ti, Senhor, porque o Senhor é grande, só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. E como diz a Sua palavra, o Senhor pode nos dar muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, sobre a Tua palavra, assim como Pedro, nós lançamos a nossa rede hoje, meu Deus. Senhor, abre as portas, Senhor, para esse irmão que está ouvindo aqui esse vídeo, essa irmã, e dá, Senhor, uma solução na vida dela, Senhor, uma solução financeira, ou uma solução também, meu Deus, na sua área da sua saúde, na área do seu casamento, porque eu creio, Senhor, que o Senhor pode operar milagres, o Senhor é o Senhor que nada é impossível, meu Deus. Muitas das vezes nós duvidamos em nosso coração, meu Deus, mas nós entregamos, ó Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Essa vida que agora está ouvindo este vídeo, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a família, que o Senhor venha fazer prosperar, venha ter uma resposta da Sua parte, Deus, porque o Senhor é bom, Deus. O Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Assim eu oro, Senhor, e já te agradeço pela vitória. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão, irmã, você que acompanhou aqui mais esse vídeo no canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Meu irmão, não esquece de compartilhar esse vídeo com uma pessoa que esteja precisando ouvir a palavra. Compartilhe, curte e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho para você receber a notificação toda vez que sair um novo vídeo. Obrigado e fique com Deus.